Ó, os advogados de Jair Bolsonaro e do general Braga Neto acionaram a Ordem dos Advogados do Brasil. Eles pedem que a OAB tome providências que entender cabíveis sobre prerrogativas dos profissionais da defesa dos clientes junto ao STF. Numa representação de 24 páginas, eles dizem que não têm acesso a documentos necessários à defesa de Jair Bolsonaro e que o papel reservado a eles no julgamento é apenas figurativo. Os advogados reclamam que os recorrentes pedidos de acesso às provas têm sido negados pelo ministro Alexandre de Moraes. Reinaldo, e aí? Não, que eu saiba, isso não existe. Eles têm que dizer quais provas. Então, eles sabem quais provas estão sendo sonegadas, eles precisam deixar claro quais provas estão sendo sonegadas. Também reclamaram do prazo de 15 dias, que é um prazo legal, né? Lamento, e certamente estão pescando com a devida vênia em águas turvas, porque o Beto Simonetti é um desafeto, o presidente do Conselho Federal, é um desafeto do Alexandre de Moraes, não perde uma oportunidade de fazer uma crítica ao ministro. Acho que enfim, eu não endosso esse modo de fazer defesa que ataca o tribunal, né? Eles tiveram negado ontem o pedido de suspeição dos ministros, né? Até havia pouco, Fux, André Mendonça e Nunes Marques não haviam votado ainda. Se já votaram, a redação vai nos advertir aqui, mas acho que não tinham votado até a meia-noite de hoje. Mas já se formou maioria contra o impedimento dos ministros, que impedidos realmente não estão. Nós falamos ontem desse assunto aqui, eu disse que até do ponto de vista gramatical, esse pedido está errado. Então você vê, vai uma escalada, né, para tentar, de algum modo, cobrir o julgamento com a sombra da ilegalidade. É preciso que a gente coloque isso num contexto. Isso está num contexto em que Eduardo sai do Brasil denunciando perseguição e atribuindo essa perseguição ao Supremo, perseguição que de resto não existe, porque não tinha nada a respeito, né? Nós temos a informação da Letícia Casado, né, de que o Eduardo, está no UOL hoje, de que o Eduardo está mobilizando pessoas para fazer um levantamento de bens de ministros do Supremo nos Estados Unidos, no exterior, portanto, submetendo o Supremo a uma chantagem, né, uma chantagem para a hipótese de haver, porque de resto, eu não sei se os ministros têm ou não, se tiverem, tem bens, precisa ver se são legais ou não, né? Mas, de qualquer modo, a simples existência de um bem no exterior, então, vai caracterizar que é um ministro que não está preocupado com o Brasil, que tem bens no exterior, olha aí, caracterizando o ministro como um nababo, né? Eu já disse que essa fuga do Eduardo, fuga de coisa que não existe, mas de qualquer modo fugiu, né? Essa escolha do Eduardo corresponde a uma renúncia praticamente à defesa técnica, né? E, infelizmente, se os defensores querem avançar por esse caminho, né? Se agora, perdendo no mérito no Supremo, resolvem pedir o auxílio da OAB, como se fossem hipossuficientes e precisassem da mão forte do Beto Simonetti contra o Alexandre, para ver se conseguem, então, insisto, cobrir com a sombra da legitimidade um julgamento que nada tem de legítimo e nada tem de legal. Eu lamento, de novo, lamento que se tenha tomado esse caminho, né? Mas, de qualquer modo, está aí, está em todo lugar o pedido. O Oliveira Lima tinha reclamado que a imprensa diz que não dá bola para os argumentos da defesa, porque são pessoas de direita. Como a gente vê, não é verdade, né? Está aí, né? Mais essa reivindicação, né? Agora, o fato de não ter o pedido atendido, né, não faz com que necessariamente o pedido esteja certo, né? E nem que seja uma injustiça.
embora eu compreenda, defesa tem de defender. Eu só acho que há caminhos que são mais saudáveis para a democracia e menos saudáveis para a democracia. Os que eu estou vendo aí não me parecem muito saudáveis, mas, como diria a poeta, escolha o seu sonho. Né? É isso aí. Até a semana que vem, Reinaldo. Um abraço para você. Tchau, querido. Até segunda. Abraço. Tchau, um abraço.